Oi, eu sou o Renan Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ação que está rolando no STF que teoricamente transformou a LGBTfobia em crime, mas não é bem por aí, eu já vou explicar isso pra você. Bom, a menos que você esteja em Marte, você deve ter visto que esse ano, desde fevereiro, o Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Meio complicado falar isso de uma vez só. Essa ação ela foi movida em 2013 pelo PPS, pela ABGLT e também pelo Grupo Gay Bahia. O partido e essas duas instituições entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para equiparar a LGBTfobia em crime. E com um voto de quinta-feira, na última sessão que rolou sobre o assunto, muitos portais e muitas pessoas comemoraram o fato de que a LGBTfobia já é crime. A votação não acabou, então ainda não tem nada oficial e ainda existem alguns percalços aí para que essa lei, para que essa equiparação aconteça. E para ir esclarecendo um pouco mais a razão da homofobia ainda não ser crime, a gente precisa esclarecer alguns pontos. O primeiro deles há cerca de 31 anos, como disse o ministro Celso de Mello, que todas as pautas que chegam no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados, Câmara não, né? Não vou fazer o Sérgio Moro. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, elas de alguma maneira são engavetadas ou param de avançar a tramitação. Então, por causa disso que o STF está julgando esse caso. A gente sabe, pelo menos deveria saber, na teoria, somente quem deveria legislar aqui no país seria a Câmara dos Deputados e o Senado, mas como existe uma omissão, ação de inconstitucionalidade por omissão, o STF decidiu debater esse tema de acordo com o pedido desses três órgãos. A primeira ação sobre essa criminalização da homofobia, como ela está sendo chamada aí pelos grandes portais e por todo mundo, aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano. E o primeiro voto dado foi pelo relator, o ministro Celso de Mello, que explicou as razões pela qual a LGBTfobia deve ser equiparada ao racismo. Ele pegou vários fatos históricos, foram 15 tópicos, foi um voto muito longo, tanto que esse voto durou aí 2 sessões e meia do STF, para ele explicar as razões pela qual não dá mais pra gente ignorar a LGBTfobia no país. Tem gente morrendo, tem gente sendo tratado como cidadão de segunda linha. Você é LGBT, você sabe, porque é muito importante que a gente tenha uma lei que trate sobre o tema. Aproveitando essa ação de inconstitucionalidade, eles também estão debatendo a questão de trazer mulheres trans para também serem protegidas pela Lei Maria da Penha. Na verdade, a Lei Maria da Penha ela não é exclusiva para mulheres, como muitas pessoas acham. Existem casos no Brasil onde a Lei Maria da Penha foi, inclusive, usada para proteger homens cis, mulheres trans, enfim. Colocando isso de fato na lei, né, acoplando isso na lei, a gente teria mais segurança jurídica. Então também estão debatendo sobre isso. E o segundo voto foi do Edson Fachin, que é o relator dessa segunda parte. Ele também equiparou, explicou todas as razões pela qual a LGBTfobia precisa de uma tipificação, precisa de um crime para explicar por que esses casos estão acontecendo, que a sociedade já evoluiu a ponto de proteger as mulheres com a Lei Maria da Penha, de proteger os negros com a Lei Antirracismo e de proteger deficientes. Até a liberdade religiosa ela encontra amparo na nossa Constituição. Então por que não proteger também essa minoria que são os LGBTs? Agora que vocês estão situados no contexto aí, eu vou explicar para vocês por que a LGBTfobia ainda não é crime no Brasil. Até agora, todos os ministros que votaram a favor de equiparar a LGBTfobia ao racismo. Votaram até agora, vou tentar falar na ordem aqui. O Celso de Mello, o Edson Fachin, o Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes, Rosa Weber e o Luiz Fux, que foi quem deu o voto de, teoricamente, desempate, né? Agora não tem como empatar mais. Todos os ministros até agora que votaram a favor de criminalizar a LGBTfobia. Mas esses ministros ainda podem mudar de voto. Exatamente. Eles têm o direito de rever o voto deles, mudar de opinião, sem motivo aparente. E a gente ainda corre um risco gravíssimo de um dos ministros faltantes que ainda não votaram, que no caso é a Carmen Lúcia, o presidente do STF, Dias Toffoli, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, um ministro que eu não vou lembrar o nome agora, e mais um ministro que eu não vou lembrar o nome agora, pedirem vistas do processo. O que isso significa em grosso modo? Nenhum dos ministros que faltam votar consegue reverter a decisão de falar não vai ser crime mais, a menos que um dos ministros que já votaram mude de opinião. Mas os ministros que ainda não votaram têm o direito de pedir vistas dos processos, tirar o processo de plenário, de votação, de discussão, e fazendo isso, eles blindam o processo de maneira que não existe prazo para o processo voltar a ser discutido enquanto eles tiverem vistas.
A gente está debatendo, no caso, o STF está debatendo toda essa questão de equiparar a LGBTI-fobia ao racismo, mas ainda não há nada muito concreto, a gente não tem nada nas mãos ainda, como foi o caso do casamento, quando o STF discutiu a questão de pessoas do mesmo sexo poderem se casar. Então ainda é muito cedo pra gente comemorar. Lógico que a gente tem que ficar muito feliz sim, porque foram 6 ministros até agora dando uma lição exemplar assim pro Brasil de por qual razão deve ser crime sim. Foram trazendo dezenas de fatos, números de agressão, o que aconteceu de 30 anos pra cá, que foi quando aconteceu a primeira ação em uma das casas do país, do Congresso Nacional, até agora, de por qual razão isso já deveria ser crime, assim. Eu tenho acompanhado todas as sessões, até para fazer um acompanhamento em tempo real para vocês, através do Twitter do Dentro do Meio, inclusive se você não segue, pode seguir. E o que eu tenho escutado tem sido muito empolgante no sentido de a maior e mais importante corte do país está do nosso lado nesse sentido. Falando ainda sobre a questão de pedir vistas dos processos, só para vocês terem uma noção, no ano passado o STF estava julgando a questão de homens que transam com outros homens e homossexuais poderem ou não doar sangue, porque eu não sei se você sabe, mas hoje no país quem é gay não pode doar sangue. O que aconteceu foi justamente isso, a votação estava até equilibrada. Chegou dado momento que o Gilmar Mendes pediu vistas do processo. Desde então, ninguém nunca mais tocou no assunto, porque não existe um prazo para que o Gilmar Mendes analise o processo e devolva ele para plenário. Então é muito importante que na próxima sessão, que já está marcada para o dia 5 de junho, todos os ministros votem. Se pedirem vistas do processo, a gente corre um grande perigo. E essa discussão sobre a LGBTfobia ser equiparada ao racismo ou ser transformada em crime, ela está rendendo muito pano para manga. Desde que o STF começou a julgar, as casas, né, do país, tanto a Câmara como o Senado, começaram a se mexer para tentar aprovar uma lei que transforme a LGBTfobia em crime de fato. A questão é que quem está articulando essas discussões na casa é a bancada evangélica. Eles estão tentando, de toda forma possível e imaginável, resguardar o direito de religiões, de templos, etc., de continuar falando que é pecado você ser LGBT, que se você for LGBT você vai pro inferno, toda essa coisa que a gente conhece aí em religião, que você pode se curar, que você pode se libertar, que você escolhe ser assim, enfim, todas essas baboseiras aí que a gente sabe que não é verdade. Viva Jesus! O deputado Marco Feliciano, você deve conhecer, aquele que se parece muito com a Vanessão, vou colocar uma foto aqui para comparar os dois, você vai lembrar provavelmente, se reuniu com o presidente do STF um dia antes da votação em plenário, que aconteceu agora na quinta-feira, dia 23, para pedir que o tema fosse retirado do plenário, da votação, da discussão do plenário. Porque, segundo ele, o assunto ele não avançou ainda, porque é um assunto muito polêmico. E ele tem medo, ele e a bancada evangélica a qual ele representa, tem medo de que a liberdade religiosa seja cerceada, né? Que a gente tire a liberdade religiosa, que a gente impeça deles falarem de todos esses absurdos que eles falem. E o pior é que o presidente do STF, o Dias Toffoli, ele tentou de fato, ele na verdade tentou retirar a discussão de plenário, né? Isso levou a uma nova votação, onde 9 dos 11 ministros falaram que não, que tem que continuar a votação sim. Por quê? O que pegou super mal? Os 4 ministros que já haviam votado a favor de transformar a LGBTfobia em crime foram alvo de pedidos de impeachment por membros da Câmara e do Senado. Can you believe? Quem trouxe essa informação para plenário foi o relator, ministro Celso de Mello. E aí, depois que ele falou isso, todos os ministros que votaram trouxeram isso no voto deles. E isso pegou tão mal, mas tão mal, que mesmo os 2 ministros que votaram a favor de parar a votação ali, citaram isso como algo extremamente... Eu não tenho nem palavras para descrever o que é isso. Outra coisa que chamou a atenção de todos os ministros também é que o fato deles estarem correndo para aprovar uma lei a favor dos LGBTs agora não significa que ela de fato vai ser desenvolvida. A discussão já está acontecendo, rolou aí uma primeira ação no CCJ do Senado. Eu expliquei tudo isso numa matéria do Dentro do Meio que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Mas não significa que isso vai de fato virar lei. Porque não basta ser aprovado no CCJ, tem que ser aprovado do CCJ, depois tem que ser aprovado por todo o Senado, aí vai para a Câmara dos Deputados, eles dão uma olhada lá, eles podem mexer, inclusive se mexer, volta para o Senado aprovar, porque houve uma alteração, e aí depois que volta para o Senado pode voltar para a Câmara dos Deputados, aí se eles não mexerem vai para a sanção do presidente,
Quem que é o nosso presidente? E eles não querem igualdade, eles querem privilégios. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Pois é. Inclusive, ainda falando sobre o nosso presidente, o Marcos Feliciano, eu li essa semana que o Feliciano disse que o Bolsonaro garantiu que vai preservar a liberdade religiosa nos casos de LGBTfobia. Então, daí a importância da votação ela não ser travada no STF, da discussão continuar ocorrendo, para que de fato haja uma lei em que a liberdade religiosa ela não interfira diretamente nessa questão aí da LGBTfobia, porque a gente sabe como é que essa balança pende aí quando a gente está falando de religião e orientação sexual. É importante que essa discussão exista e que as nossas dores elas sejam levadas para quem faz lei mesmo, né? Para entenderem que não tem nada a ver com religião. Não é que a gente está querendo entrar numa igreja pelado e sambar em cima de um altar. Não é isso. A gente só quer ser respeitado. É importante a gente deixar bem claro que a ação do STF ela não opera milagres. Na fala do Dias Toffoli, durante a votação que decidiria se o plenário deveria continuar discutindo a ação de inconstitucionalidade por omissão, ele trouxe a informação, não sei de onde, porque não tem dado, não tem lugar nenhum isso dito, de que as agressões a pessoas LGBT diminuíram depois que começaram a discutir isso no STF. Diminuíram? De onde você tirou esse dado? Tem em algum lugar, alguma coisa do tipo? Porque não chegou essa informação a gente aqui, não. Então, basicamente é isso, gente. A discussão ela avançou em plenário, já existem 6 votos a favor de equiparar a LGBTfobia ao racismo. Na verdade, o que vai acontecer é que a LGBTfobia ela vai ser incorporada à lei antirracismo que já existe hoje. Não vai existir nenhuma lei nova tratando sobre a LGBTfobia. O que o STF está fazendo agora é pegar os crimes que passarão a ser tipificados como LGBTfobia e colocando embaixo do guarda-chuva da lei antirracismo. Não está sendo feita no STF nenhuma discussão para criar uma lei que vai tratar apenas de LGBTfobia. Até porque fazer ou não fazer lei, como eu já disse durante esse vídeo, é uma função do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. LGBTfobia ainda não é crime no Brasil. Hoje não tem nenhuma lei que ampare a população LGBT. Nós estamos em 2019 e isso é inadmissível. Ainda não dá para dizer que LGBTfobia é crime. Ainda faltam o voto de 5 ministros e ainda corremos o risco de algum deles pedir vistas dos processos ou de um dos 6 ministros que já votaram decidir mudar o voto. Então é importante a gente ficar atento à próxima sessão do STF que vai acontecer no dia 5 de junho de 2019, que deve finalmente encerrar a discussão se LGBTfobia vai ou não ser equiparada ao crime de racismo. Beleza? Para maiores informações e para tirar mais dúvidas, é só ficar ligado no www.dentrodomeio.com.br que a gente vai continuar acompanhando e fazendo matérias sobre esse caso até que ele seja finalmente encerrado. A gente vai continuar fazendo também em tempo real a cobertura da votação do STF, então a partir do dia 5 é só você acompanhar a gente no @dentro do meio pra gente ir conversando sobre o assunto, beleza? De mais a mais é isso, não se esquece de se inscrever no canal para que a gente continue debatendo e trazendo essas informações aí para você e dá aquele tapa no like para ajudar a chegar num amigo seu aí que ainda não ficou muito claro para ele o que está acontecendo nessa votação aí do STF, tá bom? Vou ficando por aqui, tchau, tchau!